Tem algo que ninguém te conta, mas você sente todos os dias. O medo é sorrateiro. Ele não chega gritando, não bate na porta e nem se apresenta com clareza. Na maioria das vezes, ele se disfarça, de dúvidas, de desculpas, de insegurança. Ele se veste com a roupa do "e se não der certo?", do "e se eu fracassar?", do "será que sou bom o suficiente?". E assim, sem fazer barulho, ele te paralisa. Você deixa de falar o que pensa por medo de julgamento, adia planos importantes por medo de errar, se sabota sem perceber porque tem medo de ser rejeitado. E quanto mais você foge, mais ele cresce. Porque o medo se alimenta da sua fuga, da sua hesitação, da sua falta de ação. É um inimigo que mora dentro da sua cabeça e que ganha força toda vez que você abaixa a guarda. Mas aqui vai um segredo que os estoicos carregavam como um escudo. O medo só domina quem se recusa a enfrentá-lo. Marco Aurélio escreveu que o que nos perturba não são os eventos em si, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E essa frase muda tudo, porque ela tira o poder do mundo externo e devolve para você o controle da sua mente. O medo que você sente não está lá fora. Ele nasce na forma como você interpreta, reage e age. Então, se você realmente quer eliminar a insegurança da sua vida, precisa fazer um movimento interno. Precisa entender que coragem não é ausência de medo, é decisão. Decisão de seguir mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo sem ter garantias. E é exatamente isso que este vídeo vai te mostrar. Hoje eu vou te revelar 10 segredos estoicos para eliminar a insegurança e transformar o medo em ação consciente. E se esse tema já falou com você logo nos primeiros minutos, deixa o like agora, se inscreva no canal e ativa as notificações. Isso me mostra que esse conteúdo precisa continuar. E aproveita para comentar aqui embaixo a frase: "Vou agir com coragem". Vamos juntos desbloquear sua mente e acabar com a insegurança? Então respira fundo, porque o vídeo vai começar agora. 1. Enxergue o medo como um sinal de onde precisa crescer. Se você sente medo, está tudo bem. Mas o que você faz com esse medo é o que realmente define a sua trajetória. Os estoicos nunca afirmaram que o sábio não sente medo. O que eles afirmavam é que o sábio não se deixa dominar por ele. E uma das formas mais inteligentes de lidar com o medo é parar de vê-lo como um inimigo a ser eliminado e começar a encará-lo como um indicador, um sinal, uma seta apontando para algo dentro de você que ainda precisa amadurecer. Medo de falar em público? Pode ser que você precise fortalecer sua clareza mental e sua confiança. Medo de dizer não? Talvez esteja faltando integridade nas suas prioridades. Medo de perder alguém? Pode ser que você esteja agarrado a uma ideia de controle que nunca foi sua. O medo, quando aparece, não é o problema. O problema é quando você trata esse sinal como uma parede intransponível e não como uma porta para o próximo nível do seu crescimento. Marco Aurélio escreveu: "Se é suportável, então suporte. Se é incontrolável, então não vale o seu medo". E essa frase muda o jogo, porque ela coloca o medo em perspectiva. Em vez de fugir dele, você passa a olhar de frente e, principalmente, começa a se perguntar: por que isso me incomoda tanto? O que isso revela sobre mim? Essa é a postura de um estoico, não a do guerreiro cego que quer eliminar tudo que assusta, mas a do sábio que aprende com cada sombra da própria mente. Existe uma armadilha sutil no medo moderno. Ele se tornou refinado. Hoje o medo não aparece só como pânico ou terror. Ele se disfarça de perfeccionismo, procrastinação, dúvida, dependência emocional, apego. Mas no fundo, tudo isso vem da mesma fonte: a tentativa da mente de evitar a dor, o desconforto, a rejeição ou a queda. Só que aqui está a virada. O crescimento que você tanto busca está justamente no outro lado dessa dor que você evita. Você quer se tornar forte? Então comece a olhar com atenção para aquilo que te deixa desconfortável. Os estoicos praticavam uma técnica chamada premeditatio malorum, uma visualização dos possíveis males e perdas. Não como pessimismo, mas como treino.
Eles se preparavam mentalmente para as dificuldades, para que não fossem pegos de surpresa. E nesse processo, percebiam que muitos medos eram apenas projeções exageradas, construídas pela imaginação. Eles sabiam que uma vez que você nomeia e enfrenta o que teme, ele perde o poder. Agora pense por um instante. O que está te segurando hoje? Qual é o medo que tem te mantido parado, estagnado ou andando em círculos? Talvez seja o medo de fracassar, ou o medo de ser rejeitado, ou o medo de se arrepender. Mas já parou para pensar que o verdadeiro arrependimento virá se você continuar se escondendo atrás desses medos? Se você não se mover por medo de errar, vai errar por nunca ter tentado. E isso é ainda mais pesado. A insegurança nasce quando você coloca seu valor nas mãos de algo externo. Quando sua paz depende da aceitação dos outros, da resposta do mundo, do reconhecimento alheio. Mas a coragem nasce quando você decide que, mesmo sem garantias, vai agir com firmeza. Vai entrar no jogo, mesmo tremendo. Vai se expor, mesmo com dúvidas. Vai tentar, mesmo com medo. E aqui está uma prática simples, mas poderosa. Toda vez que sentir medo, pergunte a si mesmo: o que esse medo está tentando me ensinar? Em vez de reprimir ou ignorar, você ouve. E aí, transforma o medo em mapa. Ele mostra onde há um vazio interno que precisa ser preenchido com maturidade, técnica, coragem ou entendimento. Você deixa de ser refém e passa a ser aprendiz. Veja, um guerreiro que foge da batalha porque tem medo de se ferir nunca vai saber do que é capaz. Mas o que entra no campo de guerra, mesmo com o coração acelerado, esse cresce. Porque é no combate que ele descobre sua força. É no atrito com o mundo real que ele vê o que ainda precisa lapidar. E é justamente por isso que o medo, quando bem interpretado, é o maior professor que você vai ter na vida. Se você sente medo, parabéns. Isso significa que você está diante de algo que importa. O medo é o sinal de que você está na fronteira entre o que já conhece e o que ainda precisa dominar. E essa fronteira é sagrada. Ela é o ponto exato onde o crescimento começa. Só não se esqueça, ficar parado diante dela não elimina o medo, só prolonga o sofrimento. Por isso encare, entre, faça. Dê um passo, mesmo que pequeno. Fale, mesmo com a voz trêmula. O medo vai tentar te seguir, mas ele não resiste por muito tempo quando você anda em linha reta. O segredo estoico aqui não é fingir que não sente, é agir apesar de sentir. E isso, meu amigo, é o que constrói verdadeiramente a sua força. Enxergue o medo como um sinal de onde você precisa crescer e cresça com ele. 2. Reduza o que assusta à sua real proporção racional. Grande parte do medo não nasce da realidade, mas da distorção que a mente cria sobre ela. O que te assusta, na maioria das vezes, não é o fato em si. É o exagero mental, a antecipação pessimista, a avalanche de "e se" que sua mente produz em silêncio. O medo se transforma num monstro, não porque ele é grande, mas porque você o ampliou com lentes de aumento emocionais. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles. Essa é uma das verdades mais profundas da filosofia estoica. E se você entender de verdade o que essa frase quer dizer, metade da sua insegurança desaparece. Porque tudo aquilo que parece intransponível, tudo aquilo que te faz perder o sono, geralmente está inflado por dentro, inflado por ideias que você nunca questionou. Pensa comigo, quantas vezes você perdeu dias, semanas ou até meses preocupado com algo que, quando finalmente aconteceu, foi muito mais simples do que você imaginava? Ou sequer aconteceu? O problema não foi o acontecimento, foi a proporção que você deu a ele. E esse é um dos grandes segredos para eliminar a insegurança da sua mente, reduzir o medo ao seu tamanho real. Você não precisa fingir que não sente medo, mas precisa aprender a encará-lo com lupa filosófica, não com luneta emocional. Precisa observar o medo como um objeto que pode ser analisado, redesenhado, colocado sob controle. Quando um estoico sente medo, ele não corre.
Ele para, observa e pergunta: o que exatamente estou temendo aqui? Qual é o pior cenário realista? E o que eu faria se isso realmente acontecesse? Essas perguntas são armas mentais. Elas desinflam o medo. Elas colocam limites racionais numa coisa que, sem esse controle, se espalha como fumaça e te sufoca. Veja, existe uma diferença brutal entre o que você imagina e o que de fato pode ocorrer. A mente sem direção constrói catástrofes que jamais acontecerão. E quanto mais você alimenta essas projeções mentais, mais fraco você se sente. Porque o cérebro não distingue muito bem entre o que você imagina e o que você vive. Então, se você vive ruminando tragédias, sua mente acredita que está em guerra, mesmo dentro do seu quarto. É aí que a filosofia estoica entra como remédio. Marco Aurélio escrevia todos os dias em seu diário reflexões que serviam para ele mesmo. Um imperador que governava o mundo conhecido enfrentava pragas, guerras, traições e, ainda assim, reservava tempo para sentar e organizar seus próprios pensamentos. Sabe por quê? Porque ele entendia que o caos fora só pode ser enfrentado quando o caos dentro está em ordem. E como ele colocava essa ordem? Reduzindo tudo à sua essência. Um medo político, ele dividia em partes. O que posso controlar? O que está nas mãos dos deuses? O que cabe a mim hoje? E assim, o império dentro dele se mantinha firme, mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. Você pode fazer o mesmo. Não importa se você não comanda um exército, você comanda sua mente. E isso já é mais que suficiente para mudar o curso da sua vida. Vamos trazer isso para o seu dia a dia. Você está com medo de tomar uma decisão? Pergunte-se: o que exatamente me paralisa aqui? Nomeie, identifique, escreva. Traga o medo para a luz, porque o medo adora viver no escuro da sua cabeça. Quando você o coloca no papel, quando o descreve com clareza, ele perde o mistério. E com isso, perde também parte do poder que tem sobre você. Muita gente vive um medo vago, um medo que não tem nome, nem forma. Só sente aquele aperto, aquela ansiedade, aquela hesitação constante. E isso acontece porque nunca pararam para fazer o exercício estoico mais simples de todos: esmiuçar o medo até que ele se torne gerenciável. Isso é filosofia aplicada. É prática. É racionalidade em ação. Imagine uma pedra enorme no seu caminho. Vista de longe, ela parece um obstáculo intransponível. Mas quando você se aproxima e observa melhor, percebe que ela tem rachaduras, que é menor do que parecia, que pode ser contornada. O medo funciona assim. À distância, ele cresce. Mas de perto, com os olhos certos, ele se reduz ao que realmente é. Agora olhe para a sua vida com honestidade. Quais são os medos que você tem deixado crescer além da conta? O medo de não ser suficiente? De não conseguir sustentar uma mudança? De ser julgado por seguir um caminho diferente? Seja qual for o seu medo, ele precisa ser racionalmente dissecado. E você só vai conseguir fazer isso quando parar de fugir dele e começar a estudá-lo. Como um sábio, como um estrategista, como um verdadeiro praticante do estoicismo. E aqui está a prática. Da próxima vez que o medo bater, pare, respire, pergunte-se: o que estou projetando aqui que ainda não aconteceu? Existe alguma evidência concreta de que isso vai mesmo ocorrer? E se acontecer, o que eu posso fazer? Se você fizer esse simples exercício com seriedade, vai perceber que muitos medos são apenas sombras projetadas em paredes mentais que você mesmo construiu. Quando você reduz o que assusta à sua real proporção racional, você não apenas se sente mais forte, você realmente se torna mais forte. Porque agora, o medo está do lado certo da batalha, sob controle, sob análise, sob domínio. E o domínio da mente, para os estoicos, sempre foi o verdadeiro poder. Não lute contra monstros imaginários. Olhe de frente, reduza, enfrente, supere. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui,
tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Use o medo como combustível para a ação, não como freio. O medo, quando mal interpretado, paralisa, mas quando bem compreendido, ele impulsiona. Tudo depende de como você o encara. O que para muitos é um sinal para parar, para os estoicos, era um sinal para agir. A maioria das pessoas utiliza o medo como justificativa para evitar. Evitam conversar, evitam arriscar, evitam mudar, evitam crescer. Mas os que realmente evoluem na vida são aqueles que usam o medo como direção, e não como bloqueio. Marco Aurélio disse: "O que está no caminho, torna-se o caminho." E não há ensinamento mais direto do que esse quando o assunto é medo. O medo que aparece diante de você não é uma parede. É um convite, um chamado, um lembrete de que ali existe um ponto de tensão entre o que você é e o que pode se tornar. E se você recua, o medo vence. Mas se você avança, você vence o medo. E mais importante, vence a si mesmo. A verdade é que o medo em si não é o problema. O medo é um mecanismo natural, projetado para te proteger. Ele te avisa de perigos, te torna mais atento, mais presente, mais cauteloso. Só que a maioria das pessoas interpreta esse sinal da maneira errada. Em vez de enxergar o medo como um alerta, tratam como uma sentença. Em vez de usá-lo como combustível, permitem que ele se torne um freio. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Eles não negavam o medo, mas também não o idolatravam. Eles o observavam, eles o entendiam e, principalmente, agiam apesar dele, porque sabiam que toda ação valiosa carrega um certo nível de medo. Mudar, decidir, confrontar, renunciar, escolher o caminho certo mesmo quando é o mais difícil, tudo isso vem acompanhado de incerteza, e essa incerteza gera desconforto. Mas é esse desconforto que te molda. O conforto não forma o caráter, a fricção sim. Você já reparou como os momentos mais marcantes da sua vida sempre vieram com medo no pacote? O primeiro passo em algo novo, a conversa difícil, a decisão ousada. O dia em que você disse, agora chega. Todos esses marcos vieram acompanhados daquele frio na barriga, daquela tensão interna, e mesmo assim, você foi. E justamente por isso cresceu. Porque usou o medo como combustível. Você não fugiu dele, você se moveu com ele. Essa é a chave. O medo não precisa sair para que você se mova. O que você precisa é mudar o papel que o medo tem na sua vida. Ele pode ser seu carrasco ou seu aliado. Pode te acorrentar ou te empurrar. Pode ser o motivo da sua estagnação ou o gatilho da sua transformação. Tudo depende da forma como você interpreta o que sente. Pense em um arqueiro. No momento em que ele puxa a corda do arco, atenção. A flecha está presa, o alvo está longe e há uma mistura de precisão e risco. Mas é justamente essa tensão que gera o disparo. O medo que você sente antes de uma decisão importante é como a tensão da corda, se bem canalizado, vira impulso. Mas se você solta a corda antes da hora, ou pior, se nem sequer a puxa, você perde a chance de ver sua flecha alcançar o que realmente importa. Agora reflita. O que você está adiando por medo? Qual é a conversa que precisa ter? Qual é o projeto que ainda não começou? Qual é a mudança que sabe que precisa fazer, mas que continua empurrando com desculpas disfarçadas de prudência? E o mais importante, até quando você vai continuar usando o medo como desculpa, em vez de tratá-lo como direção? O medo revela onde está o seu limite atual, mas também mostra onde começa o seu próximo nível.
Se você fugir toda vez que sentir medo, sua vida vai encolher. Suas possibilidades vão murchar. Seu mundo vai ficar cada vez menor, mais previsível, mais cinza. Mas se você usar esse medo como um sinal de que ali existe uma fronteira a ser cruzada, sua vida vai se expandir. Porque o medo te mostra o caminho daquilo que ainda não foi conquistado e que talvez seja exatamente o que você precisa conquistar. Imagine que cada vez que você sente medo, uma porta se abre. Uma porta para uma nova versão de si mesmo. Mais confiante, mais segura, mais preparada. Mas só atravessa essa porta quem age, quem transforma o medo em movimento. Quem entende que coragem não é ausência de medo, é a decisão de agir com medo mesmo. Epicteto dizia: a dificuldade mostra o homem. E nada revela mais o que você é do que a forma como reage ao medo. Os fracos fogem, os impulsivos atacam, mas os sábios observam, respiram, avaliam e seguem. Eles entendem que o medo é só mais um elemento da vida, como o vento, a chuva ou a noite. Não é o fim, é parte do caminho. E por isso não o ignoram, nem se deixam paralisar. Apenas seguem em frente. Então, da próxima vez que o medo aparecer, não se pergunte como fugir dele. Pergunte como pode usá-lo. Como pode canalizar essa energia para se preparar melhor, para agir com mais sabedoria, para crescer. Faça do medo um sinal de ação, e não de hesitação. Porque no fim das contas, o que diferencia os que avançam dos que ficam para trás não é a ausência de medo, é a disposição de agir apesar dele. 4. Foque no momento presente. O medo vive no futuro. Você já reparou como o medo raramente está ligado ao que está acontecendo agora? Ele quase sempre mora em algum canto do futuro. Quando você sente medo, geralmente não é porque algo perigoso te envolve neste exato momento, mas sim porque sua mente já foi lá na frente, imaginou algo negativo, ampliou as possibilidades ruins e voltou trazendo um pacote de tensão, dúvida e ansiedade. O problema é que esse tipo de antecipação se tornou tão comum que muita gente já nem percebe mais que está vivendo assim. A pessoa acorda, toma café, se arruma, vai para o trabalho, mas a cabeça não está ali. Está 2, 3 dias ou até anos à frente, preocupada com o que pode dar errado, com o que os outros vão pensar, com como vai ser se o plano falhar. Ela vive o agora como se fosse uma espera constante por algo incômodo que ainda não aconteceu. Mas o presente, o único tempo real, vai sendo perdido. E com ele, vai embora também a clareza, a firmeza e a ação racional. Os estoicos, ao perceberem isso, fizeram do presente uma espécie de disciplina. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, dia após dia, tentando se lembrar de algo que a mente esquecia facilmente. O agora é tudo o que você tem. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, e todo o resto é invenção da cabeça. E por mais simples que isso pareça, essa ideia tem um poder imenso, porque quando você está no agora, seus pensamentos desaceleram, sua respiração volta ao ritmo, você enxerga com mais nitidez. E mais importante, você se liberta do peso de tentar resolver problemas que ainda nem existem, porque esse é um dos maiores erros que se comete ao sentir medo. Tentar antecipar cada possibilidade como se fosse possível controlar o imprevisível. A mente racional não rejeita o planejamento, ela apenas entende o limite entre preparar-se e paralisar-se, entre calcular riscos e viver como se tudo fosse dar errado. E aí está o ponto. O medo que enfraquece é aquele que te arrasta para longe do que está diante de você. Te distrai, te dispersa, te impede de ver que muita coisa que parece ameaçadora no futuro só será enfrentada, de fato, com a atitude que você toma agora. Você pode até estar em uma sala silenciosa, em casa, com tudo sob controle, mas se sua mente estiver lá na frente, vivendo mentalmente cenários ruins, o corpo inteiro reage como se o problema já estivesse presente. O coração dispara, a atenção falha, o cansaço se instala. A mente sobrecarregada não sabe distinguir o que é real e o que é só antecipação. E nisso, você gasta energia com o que ainda não existe, enquanto ignora o que precisa ser feito no aqui e agora.
É por isso que os estoicos tinham práticas que puxavam a mente de volta. A respiração lenta, a repetição de máximas curtas e diretas, a meditação da manhã, o diário da noite. Tudo isso era ferramenta para um único objetivo: manter o pensamento no presente, porque sabiam que é ali e apenas ali que a força pode se manifestar. Você não vence o medo tentando eliminar todas as incertezas do mundo. Isso é impossível. Você vence o medo diminuindo o tempo que passa fora da realidade. Você se fortalece treinando a mente para agir com firmeza no exato ponto onde tem controle. E esse ponto é o agora. Tudo o que escapa disso é ruído. Se a sua mente costuma viajar com frequência, se vive ensaiando tragédias e alimentando preocupações antes mesmo que algo tenha dado errado, aqui vai um exercício simples. Toda vez que perceber isso, pare. Olhe ao redor. Observe algo físico. A textura da parede, o som ao fundo, o peso do corpo sobre a cadeira. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que de fato está acontecendo agora? Faça isso com regularidade e, com o tempo, você vai perceber que a maioria das urgências que te pressionavam só existia dentro da sua cabeça. Isso não é negação da realidade. Pelo contrário, é aproximação. É um retorno para o que realmente importa. Porque o presente é a única janela onde você pode corrigir erros, tomar decisões, mudar rotas. O futuro será apenas o reflexo do que você constrói nesse pequeno intervalo entre o agora e o próximo minuto. Então, da próxima vez que sentir o medo crescendo, antes de sair tentando resolver tudo ou fugindo do que assusta, volte para o agora. Sente-se, respire, observe e haja dentro do que está ao alcance. O futuro vai continuar existindo, mas quando ele chegar, você estará mais preparado. Porque não perdeu tempo prevendo catástrofes, e sim construindo solidez. O medo pode até visitar o agora, mas ele nunca se instala ali. Porque o agora é o território da ação, e onde existe ação, o medo tem pouco espaço. 5. Desafie seus limites diariamente, mesmo que em pequenas doses. Você já esteve diante de uma montanha? Não falo no sentido figurado, falo mesmo de parar diante de uma serra, com o chão firme sob os pés e observar, em silêncio, o tamanho daquilo. Há algo na presença de uma montanha que te obriga a encarar suas próprias proporções. Ela não se move, não muda, não se importa. Ela está lá, imóvel e desafiadora, como um lembrete de tudo o que é grande, estável e acima das nossas desculpas. Agora pense, quantas vezes, nos últimos dias, você se comportou como alguém que recua ao ver uma subida? Quantas vezes deixou de fazer o necessário porque exigia esforço? Porque dava trabalho? Porque mexia em pontos desconfortáveis da sua rotina? O ser humano tem essa tendência estranha de evitar aquilo que o fortalece. E isso é o que o estoicismo tenta quebrar. Não com promessas, mas com disciplina. Marco Aurélio não era alguém que vivia falando de força à toa. Ele escrevia para si mesmo sobre o desconforto de levantar da cama, sobre o esforço de fazer o que é certo quando tudo pede o contrário. Ele, que liderava um império, ainda assim entendia que a verdadeira vitória está nas pequenas escolhas diárias. E é isso que você precisa entender. O seu caráter é moldado muito mais pelas batalhas invisíveis do cotidiano do que por grandes decisões que você espera um dia precisar tomar. Volte à imagem da montanha. Agora, imagine-se ali, sozinho. O ar é mais frio, mas puro. O caminho é íngreme, mas visível. Você pode parar, pode dar meia volta, pode fingir que não viu, mas também pode dar o primeiro passo, e depois mais um, sem pressa, sem drama, apenas com constância, porque é isso que desafiar seus limites significa. Não grandes saltos, mas pequenos enfrentamentos repetidos, todos os dias. Sair da cama na hora certa, quando o corpo quer mais 5 minutos. Cumprir aquilo que prometeu a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Ficar em silêncio quando seria fácil reagir por impulso. Expor uma verdade difícil. Recusar aquilo que enfraquece.
ler uma página a mais, praticar mais uma vez, persistir mais um pouco. Esses atos não fazem barulho, mas fazem diferença. O problema é que muita gente espera ter motivação para subir a montanha, mas ela não vem. Porque a motivação não precede o movimento. Ela vem depois. Você se sente mais forte quando age, não antes. A energia vem do passo, não da espera. E é exatamente por isso que o estoico não depende de vontade. Ele decide. Ele age mesmo sem vontade. Ele sobe mesmo sem ânimo. E é aí que a força se revela. Olhe com sinceridade para os seus dias. Onde você se protege demais? Em que área da sua vida você evita o esforço que sabe que deveria fazer? Em que parte da sua mente você ainda tem receio de subir? Esses são os lugares onde você deve colocar os pés com firmeza. Não amanhã. Hoje. Porque é no desconforto controlado que se constrói resistência. A resistência é a base da liberdade. Um estoico não quer uma vida fácil. Ele quer uma mente sólida. E para isso ele se testa. Um pouco por dia. Ele se expõe ao que é difícil, mas necessário. Ele se aproxima do esforço, não para sofrer, mas para crescer. Ele entende que fugir do incômodo é fugir de si mesmo. Que evitar o confronto é atrasar a própria evolução. E se um dia você realmente estiver no topo, não de uma montanha literal, mas do seu próprio processo interno, vai perceber que tudo o que parecia impossível era, na verdade, apenas não treinado. Que sua força não veio de grandes gestos, mas de pequenas coragens diárias. Que a segurança que você buscava lá fora sempre esteve do outro lado da sua hesitação. Suba a montanha, mesmo que devagar, mesmo que pareça pequeno. Porque cada passo contra o seu próprio limite é um passo a favor da sua liberdade. 6. Transforme cada insegurança em um desafio prático. Imagine uma manhã silenciosa. O céu está encoberto, o vento é leve e constante, e você está parado à beira de um lago profundo. A água é espelhada, quase imóvel, refletindo o cinza do céu. Tudo está quieto, mas sob a superfície existe movimento. Correntes invisíveis, frio, profundidade. É assim que se parece uma mente insegura. Na superfície, ela finge estabilidade. Mas por dentro, há inquietação. A insegurança não grita, ela sussurra, ela se esconde nos detalhes, em decisões adiadas, em silêncios desconfortáveis, em desculpas disfarçadas de prudência. E como o lago, quanto mais você evita entrar, mais frio e assustador ele parece. Mas há um segredo que poucos praticam. Se você se aproximar com calma, colocar o pé, medir a temperatura, respirar fundo e entrar aos poucos, você se adapta. E percebe que boa parte do medo vinha da sua resistência, não da água em si. É exatamente assim que você deve lidar com a insegurança. Não como um inimigo abstrato, mas como um terreno que precisa ser explorado com método. A insegurança só cresce quando você a observa de longe, sem ação. Ela te domina quando vira ideia vaga, quando é deixada solta na cabeça, crescendo como neblina. Mas quando você transforma essa névoa em tarefa, em algo concreto, em desafio prático, ela encolhe. Ela perde força. O estoicismo nunca foi uma filosofia de contemplação apenas. Sempre foi uma escola de prática. Marco Aurélio não escrevia sobre grandeza porque queria parecer forte. Ele escrevia porque precisava organizar a própria mente diante das pressões do império, da morte dos filhos, da solidão do poder. Ele não fugia da insegurança, ele a transformava em treino. E isso é o que você precisa começar a fazer. Está inseguro sobre sua aparência? Em vez de alimentar pensamentos corrosivos, transforme em ação. Estabeleça um plano de autocuidado, de saúde, de postura. Está inseguro no trabalho? Quebre essa insegurança em partes. O que você ainda não domina? O que precisa estudar? Qual conversa está evitando? A insegurança emocional está corroendo sua confiança? Escreva. Reflita. Organize o que sente. Descubra o que está te faltando. Clareza, limites, presença ou respeito próprio.
Tudo isso pode ser transformado em um plano, um treino, um desafio de 30 dias, um hábito novo, um teste, uma conversa real. A insegurança se alimenta da passividade, mas morre quando você começa a agir. O problema é que a maioria das pessoas tenta sentir segurança antes de agir, e esse é o erro. A ação vem primeiro. A coragem não vem de esperar a emoção certa aparecer. Ela vem de fazer mesmo com dúvida, mesmo com receio. Você age. E aí, depois de alguns passos, percebe que o chão não era tão instável quanto parecia. É sempre assim. Volte à imagem do lago. Você está ali, com os pés na borda, sentindo o frio da água encostar. A insegurança te diz, fica aí, não entra. Mas a razão te pergunta, o que exatamente está te travando? E se você responde com sinceridade, percebe que o medo não está na água, mas nas histórias que você criou sobre ela. A mente te mostra monstros que não existem, e você acredita. Mas quando dá o passo, quando avança, mesmo com cuidado, o corpo entende que dá para suportar. E a mente para de te sabotar. Cada vez que você transforma uma insegurança em um desafio prático, você reforça para si mesmo que está no controle. E isso é poder. É o tipo de poder que não se exibe, se sente. Não é sobre mostrar para o mundo que você é seguro. É sobre andar em paz consigo mesmo, sabendo que está fazendo o que precisa ser feito. Os estoicos não buscavam a perfeição. Eles buscavam firmeza. E firmeza é construída. Como quem levanta uma estrutura com paciência. Você escolhe uma insegurança por vez. E age. Não espera sumir. Age com ela ali. Transforma o ruído mental em alvo claro. E treina todos os dias, com disciplina e humildade. Você não vai eliminar todas as inseguranças. Nem precisa. Basta fazer com que nenhuma delas te impeça de agir. Se quiser mudar sua relação com o medo, comece a tratá-lo como algo operacional. Como uma variável que pode ser analisada, testada e enfrentada. Isso muda tudo. Você sai do campo da emoção vaga e entra no campo da ação clara. E mesmo que não acerte sempre, mesmo que falhe de vez em quando, já estará muito à frente daqueles que ainda estão parados, olhando para o lago e inventando desculpas para não entrar. Encare, questione, divida, transforme e haja. Cada insegurança é uma lição esperando ser praticada. 7. Não espere a coragem chegar. Haja, e ela virá com você. Imagine que você está caminhando por uma estrada de terra ao amanhecer. O céu ainda está num tom azul acinzentado, a neblina cobre partes do caminho à frente e o chão ainda carrega a umidade da noite. O vento é leve, o silêncio é quase total e a única coisa que você escuta são seus próprios passos. A estrada é longa. Você não sabe exatamente onde ela termina, mas sabe que precisa continuar. Agora pare por um instante e perceba. O medo está ali. Não em forma de monstros ou ameaças, mas como um incômodo invisível. Uma dúvida no peito, uma tensão leve no estômago. A pergunta silenciosa que ecoa: será que eu dou conta? Esse momento de incerteza silenciosa, de hesitação natural, é onde muita gente desiste. Onde muitos esperam por uma sensação que nunca vem. Eles param, olham o caminho, respiram fundo e dizem: ainda não estou pronto. E voltam. Voltam para a zona segura, para a velha rotina, para o que já conhecem. Esperam sentir coragem para agir. Mas o que não percebem é que a coragem real nunca aparece antes do primeiro passo. Esse é um dos maiores enganos da mente humana. Acreditar que é preciso sentir para fazer. Que só quando estiver confiante, calmo, pleno e preparado, aí sim será o momento de começar. Mas a verdade, dura, simples e transformadora, é que a coragem vem da ação, não o contrário. Você só se torna corajoso quando age, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo com tudo dentro de você gritando para esperar mais um pouco. Os estoicos sabiam disso profundamente. Epicteto ensinava que o verdadeiro progresso acontece quando você age de acordo com seus princípios, mesmo que os sentimentos digam o contrário. Ele não dizia: espere se sentir bem.
Ele dizia: haja com retidão mesmo quando sua mente estiver confusa, porque ele sabia que a mente se alinha com a ação, não com a espera. A estrada de terra que você viu no começo desta reflexão representa sua jornada pessoal. Aquilo que você sabe que precisa fazer, mas adia. Aquilo que te chama, mas que você teme enfrentar. E a neblina à frente? É o desconhecido. Sempre vai estar ali. Você nunca vai ver o caminho inteiro. Nunca vai ter garantias de como tudo vai se desenrolar. Mas ainda assim, precisa caminhar. E quando você caminha, algo muda. Primeiro, o corpo entende que está em movimento. A respiração se ajusta, os batimentos se regulam. Depois, a mente começa a acompanhar. A dúvida ainda está ali, mas agora ela tem menos força. Porque você decidiu. E isso muda a hierarquia dentro de você. Você para de ser comandado pelos seus sentimentos e começa a liderar por ação. E nesse momento, a coragem começa a surgir. Não como mágica, mas como consequência. Você não precisa esperar a coragem para conversar com alguém que você tem evitado. Não precisa esperar sentir segurança para iniciar o projeto que está adiando há meses. Não precisa esperar se sentir forte para abandonar aquilo que está te enfraquecendo. Você só precisa agir. Começar. Mesmo tremendo. Mesmo inseguro. Mesmo sentindo que ainda falta algo. Porque a verdade é que o medo não desaparece com o tempo. Ele desaparece com o movimento. O tempo só fortalece o medo se você usar esse tempo para pensar demais. Mas o movimento quebra o ciclo. Você age e descobre que aquilo que parecia enorme era só uma sombra. Um reflexo distorcido do que poderia dar errado. E a partir daí, cada novo passo se torna mais leve. Porque você está ganhando tração, ganhando força, ganhando coragem real. Não aquela imaginada, mas aquela construída. Pense nas vezes em que você hesitou e depois, quando finalmente agiu, percebeu que deveria ter feito antes. Que perdeu tempo, perdeu energia, perdeu oportunidades por esperar o momento ideal. O estoico não espera o momento ideal. Ele faz do momento presente o ideal para agir. Ele entende que não se trata de sentir confiança, mas de cultivar consistência. Volte à estrada. Agora imagine que você deu 5, 10, 20 passos. A neblina ainda está ali, mas algo mudou. O sol começa a aparecer no horizonte muito sutilmente e a luz quente toca o chão úmido. O caminho vai se revelando aos poucos, não de uma vez, mas o suficiente para que você continue. Isso é coragem. Não saber tudo, mas avançar com o que tem. Não dominar o caminho, mas confiar na própria disposição de seguir andando. Essa estrada é sua vida. E a cada vez que você age mesmo sem coragem, a cada passo firme dado no escuro, você constrói a base que sustenta tudo o que você quer ser. A coragem não é um sentimento mágico. É uma escolha que se repete todos os dias, até que vire parte de quem você é. Então, não espere. Haja. A coragem te encontra no caminho, nunca na espera. 8. Lembre-se, a maioria das ameaças está só na sua cabeça. Você já caminhou sozinho à noite por uma rua vazia, depois de um dia longo com os pensamentos ainda girando em alta velocidade? As luzes amareladas dos postes iluminam só uma parte da calçada. Os carros passam ao longe. O som abafado dos seus próprios passos te acompanha. E aí, no silêncio, começa a vir aquela sensação. Algo pode acontecer. Um movimento estranho ali, uma sombra aqui, uma sensação de que talvez seja melhor apressar o passo só por precaução. Nada está realmente acontecendo, mas o seu corpo já reagiu. O coração acelerou um pouco, os músculos ficaram mais atentos. E tudo isso baseado em uma suposição, uma hipótese, uma leitura rápida da sua mente dizendo: melhor se preparar, pode ter perigo. Isso acontece porque o cérebro humano não espera a realidade para reagir. Ele antecipa. E é aí que nascem os maiores enganos. A maioria das ameaças que você sente não está no ambiente, está na sua cabeça. São pensamentos desorganizados que você deixou crescer sem questionar.
São interpretações automáticas, reforçadas por experiências passadas ou por repetições internas que você nem percebe mais. A mente, se não for treinada, cria monstros com facilidade. Você sente um incômodo de alguém te olhando estranho e já imagina que está sendo julgado. Recebe um "precisamos conversar" e já imagina que vai perder o emprego. Vê uma notificação no celular e já pensa que algo deu errado. Só que se parar e observar, vai ver que na maioria das vezes não acontece nada. A tensão, a ansiedade, o medo, tudo isso foi reação a uma história mal contada que sua mente inventou. Os estoicos sabiam disso há muito tempo. Eles diziam: não é o evento em si que perturba, mas a interpretação que damos a ele. Essa frase parece simples, mas é uma das ferramentas mais poderosas que você pode aplicar na prática, porque te convida a interromper o ciclo automático, a olhar com frieza para os pensamentos que surgem e perguntar: isso é verdade? Isso é real? Isso é inevitável? Imagine-se todas as vezes que algo te causasse tensão, você criasse o hábito de pausar e isolar o pensamento. Escrever ele, nomear, quebrar em partes. Estou com medo disso. Por quê? Porque acho que pode acontecer aquilo. Mas tem base real? Não sei. Já aconteceu? Não. O que posso fazer agora? Nada. Só esse processo já desarma boa parte da ameaça. Porque a ameaça não alimentada se dissolve. Mas a ameaça que você reforça mentalmente se torna um gigante. Muitas pessoas vivem em estado de alerta permanente, dormem com os músculos contraídos, acordam já antecipando problemas, respondem antes de ouvir, atacam antes de pensar. E tudo isso por medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não dar conta. Só que esses medos, quase sempre, não têm rosto, não têm corpo, não têm base. São criações internas. E o pior, como não são reconhecidos como fantasias, são tratados como verdades. O estoico, ao contrário, não se deixa levar por essa névoa. Ele encara a própria mente como um espaço que precisa ser vigiado. Como uma cidade cercada, onde ele precisa patrulhar as entradas. O que está entrando aqui? Qual pensamento estou permitindo crescer? Qual imagem estou repetindo mentalmente sem perceber? E sabe qual é a parte mais perigosa das ameaças mentais? Elas se tornam autossabotagem. Você não começa o projeto porque já imagina que não vai conseguir. Você não se declara porque já imagina que vai ser rejeitado. Você nem tenta a vaga porque já se convenceu de que não tem chance. E, ironicamente, é você quem criou o próprio fracasso antes mesmo de agir. As ameaças mentais são como fumaça. Se você acende uma luz forte sobre elas, elas somem. Mas se você as alimenta no escuro da sua cabeça, elas tomam conta. Por isso, o primeiro passo para vencê-las é justamente isso: iluminar, trazer para a consciência, observar, questionar, pensar de novo. Você não precisa viver em constante tensão. Não precisa se proteger o tempo todo de coisas que nem existem. Não precisa se preparar para guerras que não vão acontecer. Você precisa, sim, aprender a diferenciar o que é real e o que é suposição, o que é ameaça concreta e o que é só imaginação fora de controle. E para isso, basta um pouco de treino diário. Um exercício estoico que começa com uma pergunta simples: isso é real ou é apenas um pensamento? Só isso já muda o ritmo, já diminui a reatividade, já abre espaço para uma ação mais consciente, mais estratégica, mais equilibrada. Na próxima vez que se sentir pressionado, atacado, em risco, pare, respire, observe o ambiente. Veja se o perigo está mesmo ali ou se é só a sua mente projetando. Porque se for só sua cabeça, então o inimigo não está fora, está dentro. E isso muda tudo, porque o que está dentro você pode controlar. Você não está sendo atacado, está sendo enganado pela própria mente. Reaja com lucidez, domine com clareza, viva com menos ruído. 9. Cerque-se de pessoas que te elevam, não que reforçam seus medos. Você está sentado em uma cafeteria de esquina em um dia nublado. Não tem nada de especial acontecendo. Pessoas entram, pedem café, algumas olham o celular, outras apenas encaram a rua pela janela.
O som ambiente é suave, o cheiro é familiar. E ali, naquele momento de pausa, você observa. Começa a reparar no tipo de conversa que se ouve em volta. Alguém reclamando da vida. Outro falando de política, como se o fim do mundo estivesse próximo. Mais adiante, dois colegas se queixam da própria carreira, criticam colegas, projetam que nada vai melhorar. E o mais curioso, eles não estão discutindo soluções. Estão se confortando no medo. Como se fosse mais seguro viver assim, cercado de justificativas para nunca tentar nada novo. Você se dá conta, é isso que muita gente chama de amizade. Uma zona de apoio mútua à estagnação. Um pacto silencioso, onde ninguém se desafia, ninguém cresce, ninguém incomoda o outro com verdades desconfortáveis. Só reforçam os medos uns dos outros, alimentando essa ilusão de que é melhor ficar onde está do que correr o risco de enfrentar o desconhecido. Agora pense com calma. Quem está ao seu redor? Quem são as pessoas com quem você conversa com mais frequência? Elas te fazem enxergar mais longe ou reforçam os mesmos limites que você vem tentando superar? Elas ampliam sua visão de mundo ou reforçam os perigos? Elas te provocam a evoluir ou aliviam a culpa de continuar parado? É difícil perceber isso de imediato, porque a influência de quem nos cerca não costuma ser explícita. Ela vai se infiltrando devagar. Uma frase aqui, um comentário ali, um conselho dito com boa intenção, mas que te trava por dentro. E o mais perigoso, muitas dessas pessoas gostam de você, mas estão presas, estão com medo e, inconscientemente, querem que você continue ali com elas, no mesmo ritmo, no mesmo lugar, no mesmo ciclo. Os estoicos entendiam o poder do ambiente. Epicteto alertava: evite a companhia daqueles que fazem com que você se torne menos virtuoso. Não porque essas pessoas são más, mas porque elas desviam sua atenção do que importa. Te puxam para baixo sem perceber. E se você não estiver atento, começa a absorver essa frequência como se fosse sua. É por isso que o estoico seleciona com cuidado o que ouve, com quem anda, para onde direciona o foco. Ele sabe que a mente precisa de disciplina, e essa disciplina inclui filtrar vozes externas. Porque não adianta querer ter uma mente forte se você passa o dia ouvindo gente que cultiva a fraqueza. E aqui não se trata de arrogância, se trata de responsabilidade. Em vez de se preocupar em ser aceito por todos, você começa a se perguntar: essa pessoa me aproxima daquilo que quero me tornar? E se a resposta for não, você se afasta, sem drama, sem culpa, sem fazer barulho. Às vezes, isso significa sair de grupos onde a única coisa que os une é o medo disfarçado de prudência. Às vezes, significa passar mais tempo em silêncio do que escutando reclamações. E às vezes, significa andar mais sozinho por um tempo, mas com a cabeça erguida, sabendo que está limpando o terreno da sua mente. Você vai perceber que depois que começa a se cercar de pessoas que te desafiam, algo muda. O medo diminui. Porque agora ele não está sendo alimentado a todo instante. Ninguém te lembra das probabilidades negativas. Ninguém reforça suas limitações. Pelo contrário, essas pessoas acreditam que é possível. Elas vivem tentando. Elas agem. E a coragem é contagiosa. O contrário também é verdadeiro. Se você convive apenas com quem teme tudo, você começa a pensar duas vezes antes de agir. Começa a duvidar da própria intuição. Começa a enxergar perigo em qualquer coisa nova. E o pior, com o tempo, você começa a achar que esse modo de viver é o normal. Mas não é. É apenas o reflexo da média das 5 pessoas que mais influenciam seus dias. Cerque-se de quem te eleva. Isso não significa andar com gênios, nem com pessoas bem-sucedidas em tudo. Significa andar com gente que pensa em evoluir, que quer mais consciência, mais coragem, mais firmeza. Gente que te escuta, mas que também te confronta quando você começa a se esconder atrás de desculpas. Gente que não te alimenta com pena, mas com provocação. Que diz, vai, mesmo quando você diz, não sei. Essas pessoas são raras, mas você pode encontrá-las. Às vezes num livro, às vezes numa conversa rápida, às vezes
num silêncio compartilhado com quem não precisa te dizer muito, só te lembrar, com o olhar ou com o exemplo, que dá para ir além. E se não encontrar ainda, seja essa pessoa. Torne-se a referência que você gostaria de ter. Porque no fim das contas, o ambiente mais importante é aquele que você cria dentro de si. Pare de cercar seus medos com mais medo. Cerque sua coragem com quem a fortalece. 10. Nunca fuja. Avance. O medo morre quando você caminha em direção a ele. Você sente. Antes mesmo de pensar, já sente. O medo se manifesta no corpo antes de se manifestar em palavras. O aperto no peito, a tensão no maxilar, a respiração mais curta. Você pode tentar ignorar, disfarçar, racionalizar, mas ele está ali. Não como um monstro gritando, mas como um bloqueio sutil, como algo que sussurra, não vai por aí. A maioria obedece esse sussurro, desvia, evita, deixa para depois, vai por outro caminho. E aí nasce o ciclo. Porque toda vez que você recua, o medo cresce. Toda vez que você foge, ele aprende que pode mandar. E você se enfraquece, não por falta de capacidade, mas por excesso de fuga. Esse é o padrão silencioso que muitos vivem. Evitam conversas difíceis, evitam decisões incertas, evitam caminhos novos. Esperam se sentir mais confiantes, mais preparados, mais seguros. Mas essa sensação nunca chega, porque ela não nasce na espera, ela nasce na ação. E é por isso que você precisa entender isso agora, de forma clara, firme, definitiva. O medo não se dissolve com o tempo. Ele se dissolve quando você o encara. Fugir não é estratégia, fugir é adiamento. E o preço que se paga por fugir dos próprios medos é alto, porque você não foge apenas da dor. Foge também da transformação que ela poderia causar. Foge da força que poderia surgir do enfrentamento. Foge da versão de si mesmo que só nasce quando você decide avançar mesmo tremendo. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia que o que está em seu caminho deve se tornar parte do caminho. Não há como evitar, só há como usar. Isso vale para a dor, para a dúvida, para o desconforto. E vale especialmente para o medo, porque o medo é, na maioria das vezes, só uma parede pintada. Parece sólida, mas se você encosta, só encosta, percebe que era oco, que era um teatro da sua própria mente. Mas se você nunca encostar, vai passar a vida inteira acreditando que aquilo era real. O medo só resiste no campo das ideias. Quando trazido para o campo da prática, ele é desmascarado. Aquele receio de falar com alguém se desfaz depois da primeira frase. Aquela tensão antes de entrar em um lugar novo desaparece depois dos primeiros minutos. Aquela insegurança sobre tentar algo novo se desmancha no segundo ou terceiro dia de prática. Porque o medo é quase sempre inércia acumulada. E a única coisa que quebra a inércia é o movimento. Por isso, o segredo não está em eliminar o medo, está em reverter a direção. Em vez de fugir, avance. Dê um passo, depois mais um. Mesmo pequeno, mesmo trêmulo, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer. Não precisa ser bonito, precisa ser firme e precisa ser agora. Porque se você não fizer isso, o medo vai se acomodar, vai se instalar, vai se tornar parte do seu modo de viver. E com o tempo, você nem vai mais perceber que está vivendo sob o comando dele. Só vai sentir que sua vida encolheu, que você já não tenta tanto, que seus dias são previsíveis, que as possibilidades sumiram, mas não sumiram. Você apenas não as alcança mais porque está sempre dando meia volta antes de chegar nelas. Você quer crescer, então vai ter que caminhar em direção ao que te assusta. Não por imprudência, mas por convicção. Porque o crescimento não está na zona que você já domina. Está do outro lado do desconforto. Avançar não significa ignorar o medo. Significa carregá-lo com você, mas não deixá-lo guiar. Significa dizer, eu estou vendo você aqui, mas vou mesmo assim. E aí, ao fazer isso 1, 2, 10 vezes, algo muda dentro de você. Você para de esperar o momento certo. Para de negociar com a hesitação. Para de perguntar se vai dar certo
e começa a agir com uma nova lógica. Eu vou. E vou lidar com o que vier quando vier. Essa é a coragem que os estoicos falavam. Não é bravura cega, é clareza, é maturidade. É saber que fugir sempre te custa mais do que enfrentar. Porque enfrentar pode doer, mas fugir te enfraquece. E não há nada mais destrutivo do que uma mente que se acostumou a fugir. Se você realmente quer ser alguém livre, firme, dono de si, esse é o ponto que você precisa entender de uma vez por todas. O medo morre em movimento. Ele não sobrevive à sua ação. Então, não recue. Não espere sentir coragem. Não espere tudo se alinhar. Dê o passo. Faça a ligação. Comece o projeto. Fale a verdade. Tente o que você adia há tanto tempo. Mostre à sua mente quem está no comando. E ela vai aprender. Ela vai se alinhar. E o medo, ele vai sumir. Não porque você o eliminou, mas porque você o superou. Você acabou de percorrer 10 segredos estoicos que não foram feitos para te motivar. Foram feitos para te mover. Para te tirar da passividade, da inércia, da proteção exagerada que vem disfarçada de cautela. O medo vai continuar aparecendo. Mas agora você tem escolhas diferentes. Você não precisa mais recuar. Você pode usar, reduzir, avançar, vencer por dentro. Não vai ser fácil. E não precisa ser. Fácil enfraquece. O que você precisa é de firmeza, clareza e prática. Todo dia. Sem esperar se sentir pronto. Porque o impulso de fugir vai aparecer. Mas você não vai mais obedecer. Se esse vídeo falou com você de verdade, deixa seu like agora, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu fiquei até o final. Assim, eu sei quem são os que caminham até o fim. E quem já começou a vencer o medo, um passo de cada vez.